gente continuar. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, vamos começar a ver agora a nomenclatura, tá? Aqui nesse slide eu trago uma tabela com os principais ácidos. Então, assim, ó, esses ácidos a gente vai tomar como padrão, ok? Vai ser o ácido principal e como eu vou mostrar nos próximos slides, a gente vai tomar ele como base para nomear outros ácidos. Okay? Então, por exemplo, ó, tenho lá o HF, o ácido fluorídrico, o HCl, ácido clorídrico. Então, percebo que são ácidos que aparece bastante em exercício pra gente, tá? O H2SO4, né, o ácido sulfúrico, o HNO3, ácido nítrico, então são bastante usuais aí. Então, esses ácidos a gente vai tomar como base, tá? Então, guardem aí esse slide com essa tabelinha que a gente vai usar bastante eles aí. Então, olha só, vamos começar a dar nome aos ácidos, olha só. Primeiro, vamos dar nome aos hidrácidos, tá? Ou seja, aqueles ácidos que não têm oxigênio. Como que eu dou nome? Vou usar a palavra ácido, mais o nome do ânion, mais a palavra hídrico. Como assim, ó? Vamos pegar um exemplo? Olha só o HCl. O HCl, qual que a gente sempre tem que identificar o ânion, tá? Então, H+ é o meu cátion, tudo que sobra é o meu ânion, Cl, tá? O Cl-. Qual que é o nome do Cl-? Cloreto, ok? No final dos slides, pessoal, eu trago uma tabelinha também com os principais ânions. Então, isso vai ajudar vocês também a dar nome, tá? Então, identifiquei o meu ânion. Então, olha só como que fica. Ácido clorídrico, tá? Porque eu usei a palavra ácido, mais o nome do meu ânion, mais a terminação hídrico. Com os oxiácidos, como que eu dou nome? Uso a palavra ácido, mais o nome do ânion, mais ou a terminação ico ou a terminação oso, tá? Vou mostrar para vocês como que vai ser, olha só. Pega o H3PO4. Primeiro passo, identificar o ânion. O H+ é o meu cátion, o PO4 3- é o meu, PO4- é o meu ânion. Ah, pessoal, desculpa que é PO4 3-, tá faltando um 3 aqui, tá? Esse ânion é chamado de fosfato. Então, olha só na tabelinha, ó. Quando o ânion terminar com ato, tá? Fosfato, o ácido correspondente vai terminar com ico. Então, eu vou trocar o finalzinho ato por ico. Então, olha só, fica ácido fosfórico, tá? Então, eu ponho só o acento, né? Mas termina em ico. Então, perceba que de ato eu terminei em ico. Outro exemplo. Vamos pegar o HNO2. Vou identificar o meu ânion, o NO2-, que ele é chamado de nitrito. Quando o meu ânion terminar em ito, de acordo com a minha tabelinha, o meu ácido vai terminar em oso. Então, o HNO2 é o ácido nitroso. Ok? Então, eu vou ter que fazer essas modificações. Quando o ânion terminar de um jeito, o meu ácido vai terminar do outro. Aí, aquela famosa frase, né, que o pessoal gosta de usar para decorar isso. Então, perigoso mosquito no bico do pato. Então, perceba que eu destaquei aqui, né, usei em vermelho e em verde para mostrar o que troca por quê. Ok? Então, preste atenção nesses detalhezinhos. Quem gostar desses macetezinhos aí, é uma boa maneira de decorar, tá? Ato troco por ico e ito eu troco por oso. Bom, uma outra forma de eu nomear um ácido é usando um ácido padrão, tá? Que é exatamente usando esses ácidos aqui dessa tabelinha. Olha só, pessoal. Vamos pegar como exemplo o HClO3, que é o ácido clórico. A partir dele, eu posso adicionar um oxigênio. Então, por exemplo, eu vou transformar ele em HClO4.
Olha só como que vai mudar o nome. Eu vou usar a palavra ácido mais mais o nome do ânion mais a terminação ico. Então, como que fica? Ácido perclórico, ok? O palavrinha quando eu adiciono um oxigênio a partir do meu ácido padrão. Agora, vamos voltar no meu ácido padrão, HClO3, e eu vou tirar um oxigênio. Então, ou seja, eu vou transformar ele em HClO2. Como que fica o nome? Ácido mais o nome do ânion mais a palavra oso. Então, o HClO2 é o ácido cloroso. Só que eu posso pegar o meu ácido padrão, o HClO3, e tirar 2 oxigênios. Eu vou transformar ele em HClO. Como que fica o nome? Ácido mais hipo mais o nome do ânion mais oso. Então, esse é o ácido hipocloroso. Ok? Então, assim, num primeiro momento, parece ser um pouco confuso. Realmente, concordo com vocês. Mas aí, pessoal, é questão de treino, tá? Questão de se exercitar. Então, o que fica a minha dica? Eu dei o exemplo aqui do HClO3. Voltem na tabelinha e façam isso, por exemplo, com o H2SO4, tá? O ácido sulfúrico. Então, vocês vão lá, vão colocar um oxigênio, vão tirar um oxigênio, vão tirar 2 oxigênios e a gente vê o que vira, tá? Então, façam isso. Por exemplo, posso fazer com o ácido nítrico, posso fazer com ácido fosfórico, tá? Então, fica aí uma dica de estudo para vocês treinarem aí, ok? Pessoal, e aqui também eu deixo uma observação, olha só. Esse tipo de nomenclatura aparece pouco, tá? Mas eu chamo a atenção de vocês, porque pode aparecer, então a gente já vai ver. Então, olha só, se a gente comparar esses 4 ácidos aqui, HClO3, o HClO4, o HClO2 e o HClO, se a gente colocar os NOx de cada elemento, a gente vai ver que o cloro, em cada caso, ele tem um NOx diferente, tá? Então, são ácidos com variação do NOx do cloro. Porém, pode ser que eu esteja trabalhando com outro grupo de ácidos de um mesmo elemento em que o NOx em que o elemento não sofre alteração do NOx, tá? Ao invés de alterar o NOx, eu vou alterar o grau de hidratação. O que é isso? É a quantidade de moléculas de água que podem ser retiradas do meu ácido. Como assim? Olha o exemplo. Vamos trabalhar com esses 3 ácidos aqui, tá? H3PO4, H4P2O7 e o HPO3. Então, eu quero comparar esses 3 ácidos. Então, tá? Imagino que eu estou comparando somente esses 3. Então, olha só. Eu posso ter o que eu chamo de ácido orto. O ácido orto vai ser aquele que apresentar o maior grau de hidratação, ou seja, que eu posso retirar a maior quantidade de moléculas de água. Se eu for analisar esses 3 ácidos, eu vou perceber que o H3PO4, ele vai ser o meu ácido orto. Então, eu posso chamar ele de ácido ortofosfórico ou simplesmente ácido fosfórico, tá? Então, veja que o nome mais usual é ácido fosfórico, mas pode aparecer como ácido ortofosfórico, tá? Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Bom, beleza. Então, desses 3, já descobri qual que é o meu orto. Vou descobrir qual que é o meu meta. Como que eu faço isso? O ácido meta vai ser aquele que apresentar um menor grau de hidratação, tá? E como que eu acho ele? Eu vou achar ele a partir do meu ácido orto. Como assim? Vou pegar o ácido orto, né, que inicialmente eu já descobri, vou extrair uma molécula de água. Então, ou seja, H3PO4 menos H2O se transforma em quê? HPO3, ok? Que é exatamente esse aqui que a gente tem.
Então, o HPO3 é chamado de ácido metafosfórico. O restante vai ser o quê? O ácido que a gente chama de ácido piro, tá? O que é o ácido piro? É o que tem um grau de hidratação intermediário, ou seja, é um ácido da qual eu posso extrair mais moléculas de água do que um ácido meta e menos moléculas de água do que um ácido orto, tá? Como que eu acho ele? Eu pego novamente um ácido orto, que no caso eu já tinha descoberto que é o H3PO4, vou multiplicar por 2, aí olha só o que vai dar, H6P2O8, tá? Multipliquei, ó. Se eu tinha H3, multipliquei por 2, ele se transformou em H6. Depois que eu multiplicar por 2, eu vou extrair uma molécula de água. Então, menos H2O. Aí, olha só o que eu transformo. H4P2O7, que é exatamente esse ácido do meio aqui. Então, é chamado de ácido pirofosfórico. Ok? Então, pessoal, pode ser que apareça alguns nomes, esses ortofosfórico, metafosfórico. Então, vocês saberem que isso está relacionado ao grau de hidratação do ácido, tá? Ou seja, a quantidade que eu posso tirar de moléculas de água. Ok? Bom, vamos para o segundo grupo de função inorgânica, base, tá? Como eu falei, ó, existem outras teorias que definem base, e essa aqui é a teoria da base de Arrhenius, ok? Daqui a pouco eu já vou mostrar as outras teorias. Então, olha só o que Arrhenius falava em relação à base. Toda substância que em solução aquosa, ele libera ânions OH-, tá? Que é chamado de ânion hidróxido. Então, pessoal, olha só. Quando a gente está se referindo a ácido, a gente está falando ao cátion H+. Base, ânion, OH-. Olha só os exemplos. NaOH, tá? Quando eu coloco ele em água, ele vai se dissociar em Na+ e OH-. KOH2. Perceba o seguinte, agora eu tenho 2 OHs. Então, quando eu colocar ele em água, ele vai liberar exatamente 2 OH-. Hidróxido de alumínio. Perceba que eu tenho 3 OHs. Então, quando eu colocar ele em água, eu vou liberar exatamente 3 OH-. Ok? Então, ele vai liberar o cátion e vai liberar o meu ânion. Pessoal, chama a atenção de vocês, ó. No caso de base, pensa que eu já tô usando o quê? Compostos inicialmente iônicos, tá? Então, ou seja, ó, o sódio é um metal, né? Positivo, o cálcio é um metal 2+, e o alumínio é um metal também 3+. Então, ou seja, eu tenho aqui uma ligação iônica, tá? Que envolve doação de elétrons. Inicialmente, eu já tenho íons. Então, quando eu colocar a base em água, eu vou ter a separação de íons. Eu vou ter uma dissociação iônica, tá? Então, por isso que lá no segundo slide eu chamei a atenção de vocês. Que quando eu estiver falando de ácido, eu estou falando de ionização. Quando eu estou falando de base, eu estou falando de dissociação. Certo? Algumas características da base. Apresentam sabor adstringente, tá? Que é aquele negócio de prende a língua, né? Como se eu comesse uma banana verde, né? Você vê que ela fica toda pegajosa na boca, ela fica adstringente. Base também, tá? Caracterizada por isso. As bases tornam a pele lisa e escorregadia, né? Então, quem já usou, por exemplo, a soda cáustica ou outros hidróxidos aí, né? Por exemplo, para fazer o sabão, você vê que ela fica toda escorregadia, né? A gente chega até a perder as impressões digitais. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa, tá? Exatamente porque eu vou ter a dissociação, né? Então, eu vou separar minhas cargas positivas das minhas cargas negativas, cargas em movimento gera corrente elétrica. Elas tornam azul o papel de tornassol, então eu vou pegar, no caso aqui, um papel rosa e vou mergulhar ele numa solução básica.
eu vou ver que ele vai ficar azul, ok? E ele tem fórmula geral MOHX, onde esse M é um cátion metálico, tudo bem? Então, ou seja, dos metais lá, ligação iônica. E aqui eu trouxe aí duas principais bases que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, eu tenho, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é a nossa famosa soda cáustica, né? Que a mãe, a avó usa lá para fazer sabão, por exemplo, né? Ou eu posso usar para desentupir canos, né? Às vezes a pia, alguma coisa está entupida, eu jogo lá soda cáustica. E o hidróxido de magnésio, que é o famoso leite de magnésia, né? Que a gente compra aí em farmácia, que a gente toma quando a gente está com azia, ok? Então, alguns exemplos de base que a gente usa no nosso dia a dia. Aqui, então, eu trago uma tabelinha com algumas bases, né, e suas aplicações. Então, por exemplo, a soda cáustica, o leite de magnésia, o hidróxido de cálcio, que é a nossa famosa cal hidratada, né, que é utilizada lá para pintura de cal, né? Muita gente usa no solo para diminuir a acidez, né, para corrigir o pH. E o hidróxido de amônio, que se vocês pegarem aí o Veja, o Ajax aí na casa de vocês, no rótulo vai estar lá, né, o hidróxido de amônio. Então, é muito utilizado em produtos de limpeza, tá? Pessoal, vamos classificar as bases? Olha só. Em relação à força básica, então eu tenho lá, são consideradas fortes as bases de alcalinos e alcalinos terrosos. Puxei essa flechinha, então façam isso vocês também e escrevam, né? Lembram que quando eu estiver falando de alcalinos, eu estou falando dos elementos da família 1 e os alcalinos terrosos da família 2, tá? Então, toda base formada por elementos da família 1 e da família 2 são consideradas bases fortes. As demais bases, né, com os outros metais, incluindo o hidróxido de amônio, são consideradas bases fracas. Em relação à solubilidade, né, são solúveis os hidróxidos de metais alcalinos e amônio. Pouco solúveis os hidróxidos de alcalinos terrosos e insolúveis os demais hidróxidos, tá? Então, a classificação em relação à base é um pouquinho menos complexa, né? Porque a gente, como se fossem dois grandes grupos, de alcalinos e alcalinos terrosos e os demais, tá? Então, fica mais fácil até da gente decorar aí em relação à força e em relação à solubilidade, ok? Bom, como que eu dou nome às bases? Olha só. Se eu tiver cátion metálico com NOx fixo, ou seja, que não varia o NOx, eu uso a palavra hidróxido de mais o nome do cátion. Pessoal, se atentem que quando eu estou referindo a ácido, eu estou falando o nome do ânion. Quando eu estou falando de base, eu estou falando do nome do cátion, tá? Olha só o exemplo. KOH2, tá? O cálcio, ele é um metal que tem um NOx fixo, ou seja, o NOx dele é só mais 2, tá? Não tem outros valores. Então, como que eu dou o nome? Hidróxido de cálcio, que o cálcio é exatamente o meu cátion. Olha só outro exemplo, a GOH, né? Essa é a prata, que também tem um NOx fixo de mais 1. Olha o nome, hidróxido de prata, ok? Mais simples, né? Porém, eu posso ter um cátion com NOx variável, ou seja, aqueles elementos que eles podem ter mais de um valor de NOx. Olha só como que eu dou o nome. Hidróxido de mais o nome do cátion mais um algarismo romano entre parênteses. Esse algarismo romano, ele vai indicar um NOx, tá? Olha só o exemplo. Pega o ferro OH2. Eu sei que o NOx dele é mais 2 aqui. Então, como que fica o nome? Hidróxido de ferro 2. Tá? Perceba que eu coloquei o NOx dele entre parênteses em algarismo romano. Agora, o ferro, ele pode ter um NOx de mais 3.
Então, como que ficaria o nome? Hidróxido de ferro 3. Aí você pode me perguntar, mas como que eu sei qual que é o NOx do ferro? Aí a gente teria que lembrar como que eu calculo o NOx. Olha só, eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar o ferro, né, OH2. Tá? Só lembrar como que a gente chegou no NOx dele. Então, olha só, como que eu calculo o NOx? Do hidrogênio, eu sei que é mais 1, né? Só que esse mais 1 está relacionado a um átomo. Eu tenho 2, então eu coloco aqui na linha de baixo o mais 2. Do oxigênio, eu sei que é menos 2. Só que também eu tenho 2 átomos, então eu tenho que multiplicar, então fica menos 4. Ok? E aqui do ferro é o que eu quero descobrir, eu chamo de X. Lá nas nossas regrinhas de NOx, a gente sabe que a soma dos NOx da molécula tem que ser igual à carga dela. A carga dessa molécula é 0. Então, eu vou igualar isso tudo a 0. Vou achar o meu X. Então, isolo o X aqui, passo o restante para o segundo membro. Menos 4 mais 2, menos 2. Passa para o segundo membro, mais 2. Então, o valor do X é mais 2. Então, o NOx do ferro é mais 2. Ok? Então, façam isso a mesma coisa para descobrir o mais 3 aqui do ferro. Tá? Então, é o NOx dele. Pessoal, outro tipo de dar um nome, né? Outra maneira de dar nome, quando eu tenho NOx variável. Olha só. Eu uso a terminação oso para menor valência. E uso a terminação ico para maior valência. Então, por exemplo, se eu comparar ferro 2+, com ferro 3+, eu vou ver que o ferro mais 2 apresenta menor valência. Então, ele fica hidróxido ferroso. O ferro mais 3 apresenta maior valência. Então, ele fica hidróxido férrico. Tá? Então, é uma outra maneira da gente nomear esses cátions que tem NOx variável. Nesse slide aqui, ó, eu trago os principais cátions metálicos com NOx variável. Então, por exemplo, o cobre, ele pode ter mais 1, mais 2, mercúrio, mais 1, mais 2, né? O ferro e assim por diante. Tá? Então, pode ajudar vocês também aí a identificar o NOx de alguns cátions aí. Ok? Pessoal, antes de entrar na reação de neutralização, eu vou lá para o último slide para mostrar o seguinte, ó. A gente discutiu ácido e base e a gente discutiu a teoria de Arrhenius, ok? Agora eu vou mostrar que existem outras teorias para classificar ácido e base. Olha só. Então, só voltando, né? De acordo com Arrhenius, ácido é toda espécie química que em água se ioniza, liberando o cátion H+. A base é toda espécie que em água se dissocia, liberando ânion OH-, tá? Aí a gente vai ver, que vai ser o próximo slide que a gente vai ver depois. Reação de neutralização vai ser o quê? Um ácido mais base formando sal e água, tá? Então, o Arrhenius, ele caracterizava aí esses compostos inorgânicos dessa maneira. Só que eu tenho uma segunda teoria ácido-base, que é a teoria de Bronsted e Lowry. Olha só o que eles falavam. O ácido é toda espécie capaz de doar prótons H+, em qualquer meio. Ou seja, não precisa ser necessariamente em meio aquoso. E a base é toda espécie capaz de receber prótons em qualquer meio. Ok? E a reação de neutralização, ela vai consistir na transferência do próton do ácido para a base. Olha só o exemplo. Vamos pegar HCl mais H2O. Perceba o seguinte, pessoal. Na reação direta, né, eu vou formar H3O+, mais Cl-. Se a gente analisar reagentes e produtos, olha só que a gente vai perceber que para formar o H3O+, o HCl doou um próton H+ para a água.
ok? Então, com isso, se eu tinha H2O, recebi um próton, formei o H3O+. Com isso, o HCl perdeu esse próton. Então, por isso que ele se transforma em Cl-, tá? Então, o HCl, ele é chamado de ácido 1. O H3O+ é chamado de ácido 2. Por quê? Porque se a gente for pensar agora na reação inversa, onde, então, aqui vai ser os meus reagentes, olha só. Para o H3O+ se transformar em água, ele teve que perder esse próton. Então, ele passou o próton para o Cl-. Porque o Cl- ganhou o H+, e se transformou em HCl. Tá? Então, perceba que eu posso ter tanto a reação direta quanto a reação inversa. Por isso que na reação direta, o ácido clorídrico é o meu ácido 1. Na minha reação inversa, o H3O+ é o meu ácido. H2O é a base. Por que a base? Porque, de acordo com Bronson de Lowry, a base ela recebe o próton H+. Tá? E no caso da reação inversa, o Cl- é a base porque está recebendo o próton H+. E nessa teoria, pessoal, a gente ouve falar muito de par conjugado, tá? Vocês vão ouvir falar muito disso. O que é um par conjugado? Um par conjugado, ele sempre vai ser formado por um ácido e por uma base, e a diferença entre esse ácido e essa base vai ser exatamente um próton. Olha só. Vamos pegar, eu destaquei aqui, tá? Em cores diferentes para mostrar os pares conjugados. O HCl é o meu ácido, tá? Qual que vai ser o par conjugado dele? Vai ter que ser uma base. Qual que vai ser a base? O Cl-. Por quê? Perceba o seguinte, quando eu comparo o HCl com o Cl-, a diferença entre eles é exatamente um próton. Então, o HCl tem o próton e o Cl- não tem, ok? Então, HCl e Cl- formam o que a gente chama de par conjugado. Ou o outro par conjugado que eu tenho, H2O, que é uma base, e o H3O+, que é um ácido. Qual que é a diferença entre eles? Exatamente o próton, tá? Então, assim, ó, quando a gente falar de teoria de Bronson de Lowry, vocês sempre vão ter que pensar em par conjugado. E um par conjugado sempre é formado por um ácido e por uma base, cuja diferença entre eles vai ser o próton, tá? E uma terceira teoria, em relação a ácido-base, é a teoria de Lewis. O que o Lewis fala? Olha só. Ácido, toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. Agora a gente não está falando de prótons, a gente está falando de elétrons. E a base é toda espécie capaz de doar um par de elétrons. Olha só o exemplo. Vamos pegar a reação do NH3 com BF3, tá? Vou formar esse composto molecular aqui, ó. Olha só, trouxe em formas estruturais para a gente entender melhor. O BF3, tá? O boro ligado a 3 flúors. E o NH3, né, que é a nossa famosa amônia, o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Pessoal, quando vocês montarem a estrutura de Lewis, vocês vão ver o seguinte, que o nitrogênio ele está na família 15. Então, quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Então, para completar o octeto, ele precisa de 3 ligações. Então, ele fez as 3 ligações aqui, só que olha só o que eu destaquei em vermelho. Perceba que ele tem um par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons, ele pode usar na ligação, né, para doar esse par de elétrons. Então, é exatamente isso que vai acontecer. O boro, ele é uma exceção à regra do octeto, tá? Então, coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Porque se a gente for pensar, olha só, o boro, ele é um metal. Então, a gente está falando de metal, boro, com um ametal, que é o flúor.
Lá da aula de ligação química, a gente vê que metal com a metal é uma ligação iônica, né? Eu teria que ter doação de elétrons. Mas o boro, ele é uma exceção à regra do octeto. Por quê? Ele não quer ficar com 8 elétrons na última camada. Ele consegue se estabilizar apenas com 6. Então, ao invés dele doar elétrons, ele vai compartilhar elétrons. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, essas ligações covalentes entre o boro e o flúor, tá? Porque o flúor também quer ganhar elétrons, o boro também, então eles vão compartilhar. Então, olha só. O nitrogênio, ele tem esse par de elétrons livres aqui. Então, ele vai lá e vai se ligar com o boro. Então, eu tenho aqui a formação, que no caso aqui, pessoal, é uma ligação covalente dativa, tá? Se a gente for lembrar também lá das nossas aulas de ligações químicas, a gente vê que a ligação coordenada dativa, ela também envolve compartilhamento de elétrons, né? Só que ele é proveniente, os elétrons são provenientes apenas de um átomo, tá? Que no caso aqui do nitrogênio, ok? Então, por isso que eu formo esse composto aqui covalente. Tranquilo? Então, no caso, de acordo com Lewis, o NH3 é a minha base, porque ele tem par de elétrons livres para poder doar. E o meu BF3 seria o meu ácido, porque ele vai receber esse par de elétrons na ligação. Tá? Então, eu posso ter, além de arrênios, eu posso ter bronzo de Lowry e Lewis. Falando, então, o que seria um ácido, o que seria uma base. Tá? Então, pessoal, olha só. Vamos começar agora com as reações de neutralização. Mas como o Zoom daqui a pouco vai fechar a nossa aula, eu já vou encerrar essa reunião, tá? E daqui 2 minutinhos eu já abro de novo para a gente continuar. Tranquilo? Aí a gente vai para a nossa terceira parte. Então, daqui a pouquinho a gente volta.